Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Altino, nesse calor de São Paulo de 15 graus que a gente está suando, não, Tião? Muito bem, gente. Vamos ver agora a aplicação de tudo aquilo que a gente viu até então nas reações químicas, né? Nesse tipo de caso, nós temos vários nomes, como por exemplo, oxidação, redox ou eletroquímica. Então, o que é uma reação eletroquímica, redox ou de oxirredução? É uma reação química na qual existe transferência de elétrons. Então, pessoal, nós temos 3 exemplos de reações químicas que ocorrem cotidianamente, como por exemplo, formação da ferrugem, formação do trióxido de enxofre saindo pelos carros de regulagem ruim e titulação ácido-base. Então, olha só. Como a gente já viu, o NOx das substâncias simples é sempre igual a zero. Portanto, ferro é igual a zero e o oxigênio é igual a zero. O oxigênio é igual a zero. Agora, para as substâncias compostas, nós temos o quê? O oxigênio é menos 2, não é? 2 vezes menos 2, menos 4, que é igual a zero, fica quanto? Mais 4. Aqui é quanto? Menos 2. Quando eu tenho 2 vezes menos 3, dá menos 6. Como é molécula, é igual a zero. Portanto, isso é igual a 6. O nosso de enxofre é a mesma coisa. Aqui é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Como não tem carga líquida, isso aqui fica mais 3. Então vejam só. Eu vou agora destacar o ferro no primeiro exemplo. Ferro aqui e ferro ali. O que aconteceu com o ferro? Ele saiu de NOx 0 para NOx mais 3. Ele aumentou seu NOx, logo ele sofreu oxidação. O oxigênio, vamos destacar ele aqui. Vamos destacar ele assim. O oxigênio saiu do NOx 0 para NOx menos 2. Então, aconteceu o quê? Uma redução. Então, veja só. A variação do NOx vai indicar para a gente se o átomo foi oxidado ou foi reduzido. Nesse caso, aconteceu uma oxidação do ferro e uma redução do oxigênio. O que a gente conclui disso tudo? Que só existe oxidação na presença da redução e vice-versa. Não é possível, fisicamente, você possuir uma única reação de oxidação ou uma única reação de redução. Vamos aqui para o exemplo 2. Vamos destacar aqui o enxofre. O enxofre passou de NOx 4 para NOx 6. Aumentou seu NOx, portanto, ele se oxidou. O oxigênio, vamos destacar ele aqui, olha. Ele passou de 0 a menos 2. E esse oxigênio aqui, né? Esse oxigênio ele vai continuar participando com NOx menos 2, portanto, ele não variou seu NOx. O oxigênio que vai variar o NOx é o do oxigênio molecular, não o oxigênio que é pertencente ao SO2. Então, veja só. O oxigênio saiu do NOx 0, que era o gás oxigênio, e passou para menos 2 no SO3. Portanto, houve uma redução. E na titulação ácido-base, nós temos transferência de elétrons? Não. Por quê? O sódio ele é mais 1, o íon hidróxido ele é menos 1. O cloreto ele é menos 1, hidrogênio é mais 1. Olha só. O cloreto é menos 1, NOx do sódio mais 1. Água, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Agora vamos ver o íon hidróxido. O oxigênio possui carga menos 2, hidrogênio tem carga mais 1. Portanto, não houve reação de transferência de carga, não houve saída de elétrons ou ganho de elétrons, não houve reação de oxirredução. Portanto, nem todas as reações são de oxirredução. Então, minha gente, um outro conceito que é importante saber
são os chamados agentes oxidantes ou agentes redutores. Os agentes oxidantes e redutores são aquelas substâncias que vão sofrer oxidação ou redução, respectivamente. Mais uma vez, vamos destacar aqui o ferro. Dá de cor. Olha só, ferro. Ferro sai do NOx 0 para NOx, que a gente já calculou que é mais 3. Portanto, ele se oxidou. Se ele se oxidou, ele é um agente redutor. Porque, ao oxidar-se, ele vai reduzir uma outra espécie química. E qual vai ser a outra espécie química? O oxigênio. Ele saiu de NOx 0 para NOx menos 2. Então, o oxigênio aqui se reduziu. Então, se ele se reduziu, ele é um agente oxidante. Por quê? Na presença de agente redutor, ele força a oxidação desse agente redutor. Então, gente, vamos agora aplicar todos esses conceitos no balanceamento de reações redox, que não é possível fazer somente com aquele método que a professora Maria ensinou, certo? Porque envolve a adição de algumas grandezas, e é isso que a gente vai ver agora. Muito bem, gente. Para finalizar essa nossa primeira parte sobre a ação de eletroquímica, vamos falar de balanceamento de reações de oxirredução. Existem algumas regrinhas a serem seguidas, certo? São 5 regras. A primeira é identificar quem se oxida ou quem se reduz, certo? Segundo, a variação do NOx revela quantos elétrons se envolveram tanto na oxidação quanto na redução. E para a gente conseguir balancear essa reação, a gente vai precisar separar em semi-reações. Mais uma vez, as semi-reações não existem. As semi-reações existem para efeito didático. Fisicamente, elas não existem. Para facilitar a nossa vida, para balancear essas equações. Nós vamos também adicionar, seja um próton, seja água, em um dos lados das reações, para a gente conseguir balancear o número total de átomos de um lado e de outro. E, finalmente, não está escrito aqui, a gente vai somar todas as reações. Certo? Muito bem. Aqui está uma reação clássica da reação do íon cloreto com o íon permanganato. Então, primeira coisa a fazer é identificar quem se oxida e quem se reduz. Né? O oxigênio, a gente já viu, possui NOx menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Com mais 1 da carga dá menos 7. Então, passando para o outro lado, fica mais 7. Aqui é o cloreto. O cloreto tem carga, o NOx, menos 1. O gás cloro possui NOx igual a 0. E o íon manganês possui carga, o NOx, mais 2. Olha só. De cloreto para cloro, houve um aumento do NOx. Sai de menos 1 para 0. Então, houve uma oxidação. E qual foi a variação do NOx? 1. Certo? Final menos inicial. Foi 1 elétron envolvido na reação. Da mesma forma, vamos olhar aqui o manganês. O manganês saiu de mais 7 e foi para menos 2. Então, houve uma redução. O NOx, aliás, a variação do NOx é igual a quanto? 7 menos 2, 5. Então, foram 5 elétrons envolvidos na reação. Muito bem. A gente já identificou quem se oxida e quem se reduz. A gente já sabe quantos elétrons foram envolvidos na reação. Agora vamos separar as reações. Vamos pegar uma semi-reação só com manganês, que foi a reação de redução. E aqui vamos colocar Mn2+.
a gente já sabe que houve uma redução. De quantos elétrons? 5 elétrons. Desse lado, nós temos oxigênio. Como é que eu faço para balancear do outro lado, para obedecer aquelas regras de estequiometria, né? Ou seja, as leis ponderais? Como é que eu faço para obedecer essas regras e como é que eu faço para balancear todo mundo? Eu vou adicionar água, porque tudo isso aqui está ocorrendo em meio aquoso. Então, bote água aqui. Agora sim, vamos continuar. Eu tenho água de um lado. Como é que eu faço para balancear o número de hidrogênios? Eu coloco íons H+. Certo? Porque nós estamos presumindo que isso seja meio ácido. E vocês vão ver que é meio ácido sim. Então veja só. Agora que nós temos manganês, oxigênio e hidrogênio em ambos os lados, vamos agora fazer o balanceamento tal qual a professora Maria já mostrou para vocês. Certo? Então vamos lá. Nós temos 4 oxigênios desse lado. Então vamos colocar 4 desse lado. Nós temos 4 oxigênios, mas temos 8 oxigênios. Aliás, 4 oxigênios, mas temos 8 hidrogênios. Para balancear o número de hidrogênios, a gente coloca 8 bem aqui. Agora vamos contar quantos átomos tem de um lado e tem de outro. Nós temos um manganês, 4 oxigênios, 8 hidrogênios. E qual é a carga? Carga é somar quantos cátions e quantos ânions nós temos. Nós temos 8 prótons, 8 elementos com cargas positivas e 6 elementos com cargas negativas. Então, 8 menos 6, carga mais 2. Do outro lado, o que é que nós temos? Um manganês, 8 hidrogênios, 4 oxigênios. E qual é a carga desse lado? A carga é mais 2. Logo, a semi-reação de redução está balanceada. Vamos ver agora a reação de oxidação. Nós temos cloreto indo a gás cloro. Se é uma oxidação, então houve a perda de um elétron, como está indicado na variação de Knox. Elétron. Mas eu tenho um cloreto desse lado. Aliás, eu tenho um cloro desse lado. Como é que eu faço para balancear a quantidade de cloros desse lado? Divido por meio. Então vejam só. Eu tenho um cloro e possuo carga menos 1 no lado esquerdo. Do lado direito nós temos um cloro e carga menos 1. Também está balanceada essa equação. E agora, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar as equações de modo a eliminar o número de elétrons. Então veja só. Se eu tenho 5 e tenho 1, o que é que eu faço com essa reação para que para que eu possa eliminar os elétrons? Vamos pensar o seguinte. Se eu multiplicar essa reação por 5, tudo bem, eu tiro 5 elétrons da reação, mas vai ficar 5 meios de cloro 2. Está errado? Não está errado. Mas vamos deixar os coeficientes com números inteiros. E como a gente faz isso? Multiplicando essa reação por 2 e essa reação por 10. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 2 permanganatos mais 10 elétrons mais 16H+, dando 2Mn2+, mais 8 águas. Aqui embaixo ficaria 10, né? 10 cloretos, dando 5 cloros, mais 10 elétrons. Agora, vamos somar essas reações. Então, 10 elétrons e 10 elétrons, o que vai acontecer? Os 10 elétrons que saíram da oxidação do cloreto vão ser consumidos pelo permanganato. Qual a reação final? 2MnO4
menos mais 10Cl menos mais 16H mais vai dar o quê? 2 manganês, 2 mais com 5 cloros mais 8 moléculas de água. Vamos contar quantos átomos tem de cada lado. Nós temos 2 manganês, 2 átomos de manganês, 8 oxigênios, 10 cloros, 16 hidrogênios. A carga final vai ser quanto? Mais 4. Por quê? Eu tenho 10 cargas negativas do cloro com 2 cargas negativas do permanganato. Então são 12. 12 menos 16 dá 4. Mais 4. Porque eu tenho mais cargas positivas do que negativas. O que é que nós temos desse lado? 2 átomos de manganês, 10 átomos de cloro, 16 átomos de hidrogênio, 8 átomos de oxigênio. E qual a carga total? Mais 4. Portanto, a reação está balanceada. Vocês podem se perguntar, é possível fazer esse mesmo método utilizando meio básico envolvendo hidroxila? Com certeza, mas só que as reações são muito mais complicadas. Via de regra, é mais fácil você entender esse tipo de reação porque é o mais cobrado. Mas podem cobrar também em meio básico na presença de OH-. Mas é pouco provável que se cobre hoje em dia uma reação desse tipo, né? Porque é muito mais complexa e é muito mais elaborada e não envolve essa sequência, tá certo? Então, gente, era isso aí que eu gostaria de falar para vocês hoje. Fiquem ligados, nós vamos sempre estar atualizando o número de aulas. Nossa próxima aula já vai envolver um pouco mais de eletroquímica e juntando tudo isso que nós já vimos até então. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí nos comentários, entre em contato com a gente. Estudem, esgulepem, cai com a rocha, meus.